Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma semana com mais um estudo do projeto Vida Consciente, dando continuidade ao estudo do psiquismo. Hoje eu vou terminar os conceitos que ficou alguma coisa para trás da semana passada e em seguida mudar um pouco a abordagem do estudo do psiquismo, trazer uns casos reais do que estão nos livros do Godinho e ilustram muito bem essa interferência e influência do psiquismo no nosso dia a dia. Então, iniciamos o estudo de hoje rogando a espiritualidade que nos acompanha, que nos ampara, que tenhamos uma noite abençoada e agradável de estudos. Então, a gente parou na semana passada, terminamos esse esquema aqui, do relacionamento entre duas pessoas, né? O que afeta o inconsciente numa relação entre duas pessoas, seja ela profissional, íntima, amorosa, familiar, o que for. A influência que causa. Então, esse entendimento de que esse inconsciente afeta o que a gente percebe do outro, mas que não é necessariamente o que é do outro na existência atual, da parte consciente dele, auxilia a gente a entender o porquê do perdoar 70 vezes 7, do não julgar, para a gente não correr o risco de fazer um julgamento parcial, percebendo apenas uma parte do todo e não compreendendo como nós funcionamos. E em seguida ficou essa imagem aqui para a gente elaborar um pouco. Então essa é bem completa e complexa esse esquema aqui, tanto aqui nesse sistema aqui mostrando a nossa evolução. Então aqui como espírito, centelha divina, mônada, que a gente sai de Deus, simples e ignorante, e inicia uma caminhada em busca do conhecimento, como a parábola do filho pródigo. Então a gente vai descendo vibratoriamente nos planos e estamos atualmente no plano mais denso, que é o plano físico, mais distante da nossa origem divina. E é aqui que a gente faz essa reflexão, que a gente tem o desejo de voltar à divindade, essa intuição inata que todos os povos indígenas primitivos têm da divindade, de Deus, dessa adoração. Então já está nascendo ali essa necessidade de voltar à origem divina. Aqui ao lado mostrando esse início, então a gente sai de Deus simples e ignorante. Aqui podemos comparar ao diamante, né? Então o diamante na sua origem ele é um carvão. Então a estrutura atômica do carvão e do diamante é a mesma, mas com uma diferença aí de uns milhões de anos de pressão que ele sofreu através dessa caminhada evolutiva e que o tornou muito diferente aqui no final da caminhada do que era no início. Então nós estamos, diríamos, entre esses dois pontos aqui, né? E em cada existência que a gente tem, em cada vida física, a gente vem com a proposta de polir uma dessas facetas aqui do espírito. Então, um aspecto que a gente vem trabalhar mais intensamente, trabalhamos outros também, é claro,
mas um deles a gente vem trabalhar mais intensamente. Então, veja que uma vida é muito pouco comparado a todo o nosso trabalho que a gente tem de evolução. Então, e várias vidas para a gente terminar o trabalho de apenas uma faceta dessa aqui, para que ela esteja completamente polida, ou seja, que a gente sublimou aquele aspecto que veio trabalhar. E aqui o resultado final, né? Quando a gente voltar a Deus completamente, não diria perfeitos, porque perfeito é só Deus, né? Mas que a gente fez todo esse trabalho de evolução e entendeu o nosso propósito e de regresso à casa do Pai, como na parábola do filho pródigo. Conscientes do que somos e dessa caminhada que a gente fez. Então, como o espírito influencia a gente aqui nesse ponto mais distante vibratoriamente? Porque o espírito diríamos que não é material. Então, para ele se manifestar aqui, ele precisa ir passando essa informação plano a plano. Cada plano desse é mais materializado. Então, o plano átmico aqui, ele é quase nada material. O plano búdico já é um pouquinho mais material. O plano causal, mental abstrato, ou mental superior, ele já é mais materializado, e assim sucessivamente. O mental concreto, o mental inferior, o plano astral, o plano etérico, e aqui no plano físico, onde a gente está, que é o mais materializado. Então, o espírito, ele gera impulsos de evolução. Então, ele manda aqui para o plano físico, onde a gente está, o que a gente deveria fazer para retornar ao Pai. Ou seja, o que é bom que a gente faça para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente se liberte desses sofrimentos que a gente passou até agora. Então, isso aqui funciona como um telefone sem fio. Como o espírito não se comunica direto para cá, ele passa essa informação para o plano átmico, que por sua vez passa para o plano búdico, como um telefone sem fio. Para o mental abstrato, o causal, o superior. Então, até esse ponto aqui, esse impulso vem inalterado. Nesses 3 planos aqui, existe uma interferência no sinal, porque as vidas passadas nossas estão atreladas a esses 3 planos aqui. E como é um telefone sem fio, vem, por exemplo, o impulso de perdoar, e quem está aqui, por exemplo, ligado a esses planos, essas vidas passadas, acha que não deve perdoar. Que a pessoa foi injusta, que ela passou na tua frente, que ela não deveria ter feito isso. E esse sinal aqui é deturpado e chega aqui na gente um impulso que saiu de perdão, chega aqui de se vingar. Então, quando eu compreendo essa interferência aqui, eu sei que não devo dar vazão a tudo o que me vem à mente, todos os impulsos que eu tenho. Eu preciso conscientemente, através de uma ação consciente, uma análise, ver o que eu devo fazer e não simplesmente dar vazão aos instintos, aos impulsos que eu sinto. Então, o homem até pouco tempo atrás, quando não tinha esse conhecimento, e hoje em dia muitas pessoas ainda agem por automatismo. Então, vem um impulso, eles dão vazão a ele. E tem uma reação inconsciente. Nós estamos agora na fase de analisar esses impulsos e tomar uma ação consciente de acordo com o conhecimento que a gente tem. São as orientações do Evangelho. O perdoar 70 vezes 7 vezes, o amar o próximo como a si mesmo, amar até os inimigos, não julgar, pagar o mal com o bem. E agora a gente está compreendendo o porquê de cada uma dessas orientações, que são essas leis, a de causa e efeito, de sintonia vibratória, as leis do psiquismo. Esses conjuntos de leis explicam esses enunciados do Evangelho
que já falavam sobre isso, e agora a gente está entendendo o porquê de cada uma daquelas orientações. Então a gente tem a razão do nosso lado. E com a razão do lado é mais fácil a gente botar em prática, porque a gente sabe que vale a pena se esforçar para concretizar algo, para materializar algo, para mudar um hábito, um, um, uma rotina, um vício. Então, sabendo que vale a pena, a gente tem mais força para essa mudança. Então, o espírito aqui gera e irradia ondas e possibilidades para o psiquismo através dos corpos sutis e os recebe de volta mais elaborados. Então, ele envia os impulsos e aqui vai receber o que a gente fez. Se a gente agir de acordo com esse impulso ou o contrário. Se a gente agir o contrário, mais ou menos nesse plano aqui, existe uma triagem. O impulso que foi igual ao que retornou? Sim. Então, repete mais algumas vezes, se confirma esse aprendizado, esse aspecto é sublimado. A gente não vai mais atrair aquele tipo de situações. Se veio um impulso de perdão e voltou de vingança, aí essa experiência vai retornar para a gente. Por isso aquele ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ou seja, enquanto eu não compreender e não sublimar aquele aspecto, isso vai ficar num ciclo vicioso, tanto com passagens do nosso dia a dia, quanto com pessoas que a gente atrai para a gente. Então, em alguns atendimentos, conversando com algumas pessoas que já estavam lá no quinto, no sétimo casamento, e ela falando que sempre estava procurando uma pessoa que fosse a sua cara metade, né? E sempre se sentia atraída pela pessoa e depois de algum tempo separava dela. Ou seja, quem está atraindo a pessoa continua a mesma, ela não mudou nada nela, então ela vai continuar atraindo o mesmo tipo de pessoas. Por isso a importância da reforma íntima. Enquanto eu não me mudar, fizer essa mudança íntima, essa reforma íntima, eu vou continuar atraindo as mesmas situações, vou continuar atraindo as mesmas pessoas para as minhas experiências. Então a mudança precisa partir de mim, não de fora. Não é trocando de parceiro, não é separando que você vai resolver o problema. Não resolve. Se você precisa mudar a partir daí, você vai atrair pessoas diferentes de acordo com essa tua nova mudança, com essa tua nova vibração. E também para situações do nosso dia a dia. Eu percebi isso claramente no trânsito. O trânsito me incomodava muito. Eu me irritava com as pessoas. E depois que eu compreendi esse funcionamento aqui, eu comecei a me policiar. Então eu comecei a perceber as mudanças que ocorreram depois que eu comecei a me policiar. Então, no início, quando alguém me cortava a frente no trânsito, era apressado e queria tomar vantagem, por exemplo, isso me irritava. E eu, no início, eu não deixava, se pudesse, não deixava a pessoa entrar na minha frente, para ela aprender que não deve fazer isso. Né? E cada vez mais eu atraía esse tipo de pessoa, estava envolvido nesse tipo de situação. Depois que eu comecei a compreender isso, eu passei a mudar o meu comportamento no trânsito. Quando vinha alguém, no início o sangue fervia. Eu queria ter aquela reação de não deixar a pessoa, mas eu me esforçava para não fazer aquilo e compreender, deve estar apressada mesmo, e se não tiver uma lei de causa e efeito, ela está plantando para ela mesma, então não vou me preocupar com isso. Ela está no aprendizado dela. A minha paz não vai ser mais tão barata assim que qualquer um vai vir e tirar ela de mim. E depois de algum tempo o sangue já não fervia mais quando alguém fazia isso. E agora dificilmente isso acontece, ou seja, eu não sou mais atraído para estar perto dessas pessoas. Geralmente eu sou atraído para estar no trânsito num momento que não tem congestionamento. Se isso é impossível, eu vou estar perto de pessoas que respeitam.
Então, quando a gente muda um aspecto que nos incomoda lá fora, a gente não vai mais ser atraído para aquela situação. Então, quando eu sublimei algo, essa experiência não mais vai fazer parte da minha vida. E se precisar fazer, isso não me incomoda mais. Eu estou tranquilo com relação àquilo. Eu compreendo a situação e me liberto daquilo. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, os corpos decodificam ou codificam esses impulsos, como eu falei do exemplo do telefone sem fio. E as personalidades recebem as ondas de possibilidades, essas personalidades aqui, e reagem conforme os registros que possuem, emitem impulsos de tendência, vontade, desejo e pensamentos, influenciando a consciência, ou seja, fazem essa interferência no impulso, chegando até a mudar o sentido dele. Mas veja bem, influenciando a consciência, eu aqui, encarnado, interpreta os impulsos e ondas conforme o meu grau de entendimento, conhecimento, inteligência, reatividade, senso crítico, sentimentos e emoções. E vou tomar as decisões, vivenciando experiências e devolvendo ao espírito os resultados. Então, o livre-arbítrio é meu aqui, de dar vazão ao que vem ou de parar e pensar: isso é bom ou não é bom para mim? Então, esse é o grande apelo do projeto Vida Consciente, que a gente esteja consciente do que está fazendo aqui e comece a assumir as rédeas do nosso destino, da nossa vida. Aqui esses corpos estão deslocados diagonalmente, mas para efeito didático, tá? É mais ou menos assim, ó, é concêntrico. Então esses planos todos estão interligados, vibrando logicamente em frequências diferentes. E quem não tem uma sensibilidade energética acaba não percebendo nada desses outros aqui. Algumas pessoas percebem a aura, que é a resultante energética da vibração da pessoa. Outras pessoas mais sensitivas já percebem o plano etérico e astral, outras mais já o campo mental. Dali para cima é difícil aqui no físico você conseguir perceber algo, a não ser em situações muito específicas de desdobramento, de estudo. Mas a gente, trabalhando com esses campos aqui, a gente já consegue resolver a maioria das nossas dificuldades, desde que a gente esteja querendo mudar. Se uma pessoa não quer mudar, não adianta mexer nisso aqui, porque não vai auxiliá-la. Ela precisa querer essa mudança. Senão, não adianta muito. Então, a gente pode fazer ponte para alguém? Pode, deve. Se está no teu campo de responsabilidade, faça. Se você percebe que alguém que não tem esse conhecimento, que pela sua ideologia não aceitaria isso, faça sem contar para a pessoa. Você está fazendo a tua parte, mas o efeito lá não dá para garantir. Isso depende da pessoa. Se ela tiver preparada para essa mudança, já mesmo não tendo esse conhecimento, mas se ela vivencia essas regras divinas que estão contidas lá no Evangelho, ela vai ser muito auxiliada por um atendimento. Então, precisa a gente estar receptivo ou pronto para essa mudança. Não é algo milagroso. A pessoa precisa fazer a sua parte, né? Aquele ditado: ajuda-te que o céu te ajudará. Então vamos dar início a essa nova forma de abordar, que é trazendo casos reais, casos de atendimento. Esses que eu estou trazendo aqui são nos livros do Godinho. Ele tem agora para venda também na forma digital, em PDF. Agora que estamos em pandemia, em algumas localidades os Correios estão em greve. Então tem também essa opção de adquirir a versão digital. Então, o primeiro caso é uma criança, um menino de 6 meses de idade,
que chorava continuamente desde o primeiro mês, ou seja, depois dos 30 dias, ele começou a chorar e quase que continuamente. A mãe não sabia mais o que fazer. Então, esse é um caso que o pediatra não encontrou a causa física para isso, não tinha nada que fosse algo que fosse a causa desse choro contínuo. Então, fisicamente não tinha nada, mas a criança não tinha paz, não tinha sossego. Vejam aqui que dos casos que ele trouxe, apenas um é mulher, aqui é um menino, homem, 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 um jovem homem também. Isso não quer dizer que a maioria dos atendimentos sejam de homens, pelo contrário, a grande maioria de atendimentos são das mulheres. Por terem um psiquismo mais sensível, elas são mais afetadas por essas influências do psiquismo. Mas os casos que a gente traz aqui para análise são casos mais complexos. Então, para um homem chegar a pedir atendimento é porque a coisa não é muito simples. Então, vamos iniciar com o caso dessa criança de 6 meses. Né? Então, era um bebê que tinha esse choro contínuo, já fazia 5 meses. Não havia diagnóstico médico, então pouco motivo aparente para o comportamento choroso e inquieto do bebê. Então, abrindo o atendimento, numa das sintonias, a sensitiva se retrai e cai em choro convulsivo. Queixa-se de uma forte dor na perna esquerda e diz estar encolhida, em desconfortável posição, amarrada ao pescoço, por algo semelhante a uma corda. Então, no entendimento aqui de quem estava fazendo a conversa com essa pessoa, ela estava numa situação de tortura, onde era amarrada pela cabeça, não era enforcada, né? Estava imobilizada com a corda no pescoço, possivelmente deitada, e tendo alguma tortura, uma espécie de tortura na perna esquerda. E no atendimento foi retirado ela dessa fixação mental, né? Ou seja, retirada a amarração, corrigida a anomalia pela reconfiguração de tudo que foi danificado e machucado, e encaminhada essa personalidade chorosa para a complementação de tratamento pela espiritualidade. E foi um atendimento presencial, a mãe levou o bebê lá no local do atendimento, foi no centro espírita lá em Lages, se eu não me engano. E logo após o atendimento, e durante o atendimento, a criança em choro contínuo também. No final do atendimento, a criança já dormia sossegada no colo da mãe. Só que agora era a mãe que estava chorando, de alegria. Então, vocês imaginam uma mãe durante 5 meses, o sentimento que a mãe tem pelo filho, que quer o bem dele, e durante 5 meses não conseguir fazer nada para aliviar esse sofrimento do bebê. E em 5 minutos, 10 minutos de atendimento, resolveu o problema dessa criança. A gente tratou casos semelhantes a esse aqui no CEP também, com vários deles com essa mesma rapidez na solução, né, do caso. Outro caso interessante também, que faz semana passada, semana retrasada, se não me engano, de uma criança também com muito medo de ventos fortes, de trovoada, de relâmpagos. Também em um atendimento, a mãe relatou que sentiu uma diferença enorme já na criança. Então, esses atendimentos auxiliam muito quando já estão prontos para serem atendidos, né? Nesse caso ali, já mãe e filho já tinham se resgatado, mas tinha essa vibração ainda pulsando lá no inconsciente que precisava ser trabalhada ou ressignificada, né? Não existia mais nenhuma cobrança entre as partes, mas uma limpeza de uma memória, né? De uma condensação energética e emocional que estava pulsando ali, prejudicando o bebê.
O segundo caso, uma mulher de 29 anos, deficiente física e mental, com um comportamento agressivo contra a mãe. Então a mãe buscou atendimento para essa filha. Então na abertura do atendimento, na sintonia, apresentou-se uma consciência muito agressiva, revelando muito ódio, violência e crueldade. Informada ela informa, né, que no passado fora uma castelã afortunada, consumindo seus dias em festas, orgias e futilidades. Seu formoso castelo adentrava as águas do mar, onde costumava arremessar impiedosamente os frutos pecaminosos de seu comportamento dissoluto, arrancados de suas entranhas, ou seja, os filhos que tinha, ela, assim que dava a luz a eles, jogava-os ao mar. A mãe atual fora uma dessas gestações, né? Um desses bebês vítimas naquela encarnação. Não aceitar a maternidade enobrecedora, a pessoa, né? No caso, essa filha deficiente de hoje, né? Não aceitar a maternidade enobrecedora que a teria libertado dos sofrimentos de que hoje padece, ou seja, uma vida com deficiência física e mental, veio como um freio, né? Para que ela pudesse ter um tempo aí para preparar essa mudança. Então, realmente foi um freio essa deficiência. Então, rebelada e furiosa, afirmava querer libertar-se daquele maldito corpo retorcido, ou seja, ela não entendia porque estava presa num corpo defeituoso, que ela não pediu e achava não merecer, por julgar-se no direito de usar o seu próprio corpo e divertir-se à vontade, já que o corpo e a vida lhe pertenciam, ou seja, ela ainda estava presa naquela situação mental de uma vida desregrada, sem respeito à maternidade, né? Não entendendo essa ligação, não entendendo nem que ela tinha perdido o corpo, que tinha morrido e que já estava numa nova existência. Detestava a mãe de hoje, que é o bebê do passado que ela havia jogado no penhasco, né? Não a perdoava pelo atrevimento e petulância de encontrá-la e trazê-la para essa vida de misérias, e por encarcerá-la naquele monte de carnes disformes, do qual desejava libertar-se o mais cedo possível. Então, tem situações que as personalidades querem se libertar do corpo, querem que o corpo morra, e fazem de tudo para que isso aconteça. E algumas vezes conseguem. Então a mãe há muito já havia lhe perdoado. Pessoa pobre e humilde, tratava com muito amor, paciência e carinho, revelando a superioridade moral de que era portadora. Logo após o atendimento, a filha já estava bem mais calma. Ou seja, aquela parte que influenciava toda essa agressividade foi retirada, foi encaminhada, foi esclarecida. A partir daí, a filha ficou livre desse, como tinha deficiência mental, era uma espécie de uma reação, era reativo isso, nessa agressividade, não era pensado. Então, a partir desse único atendimento, ela já, lógico, depois deve ter tido continuidade nessa situação, porque para vir com uma vida de deficiência física e mental não é só uma existência dessa que causa, são várias, mas só a partir desse atendimento já estava bem mais calmo. E se você inicia essa proposta de continuar esse atendimento, você já recebe esse alívio, porque não é mais aquele chamado de atenção, o sofrimento que tem como objetivo chamar a atenção para iniciar o tratamento, foi atendido. Teve uma situação também bem curiosa, recente agora, de uma mãe que fez um atendimento, acho que 7, 8 anos atrás, e fez só um atendimento e parou. E esse ano voltou e fez mais um, porque não aguentava mais uma situação, um desconforto que ela tinha, estava insuportável, mesmo com remédio não estava mais conseguindo aguentar. E fez esse atendimento, e no mesmo dia à noite a filha dela começou a ter crises durante a noite.
E aí a gente tentou fazer atendimento à distância, atendemos 2 ou 3 situações, mas a menina ainda continuava tendo as crises. Aí me veio a dúvida, mas por que isso pode estar acontecendo se a gente está tratando, né? E geralmente quando você inicia um tratamento, os sintomas desaparecem. E aí me veio essa lembrança, né? Na primeira vez ela demorou mais de 7 anos para um próximo atendimento. Talvez agora seja necessário mais atendimentos e então é um chamado de atenção. Aí eu falei para o pessoal, marca mais um atendimento para ver se não resolve. Só o fato de marcar um atendimento poderia gerar esse alívio lá na filha pequena, né? E para minha surpresa, eu falei mais por desencargo de consciência, pela intuição que me veio. Para minha surpresa, marcado atendimento, a filha parou de ter esses surtos noturnos. E foi feito o atendimento que ela marcou, e ela não marcou de novo. Não, desculpe, antes do atendimento, ela pensou em desmarcar, e no mesmo dia à noite a filha teve de novo esse pânico noturno. Aí ela confirmou que vinha, a filha não teve mais. Veja que interessante. Então, a reação vem como um pedido, mais como um pedido de ajuda, um chamado de atenção para algo que precisa ser trabalhado. Encerramos o nosso tempo de hoje. Na semana que vem a gente dá continuidade a esse assunto. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem me passar ou deixar aqui na área do chat do vídeo. Esse vídeo fica gravado na página do Facebook do CEPA, na área de vídeos, então podem assistir com calma depois ou passar para alguém e lá mesmo depois podem deixar comentários se tiverem alguma sugestão. Então vamos encerrar com um passe à distância. Como eu sempre falo aqui, a energia do passe não se ressente da distância, o importante é a nossa postura mental, para que a gente receba essa energia, mesmo quando a gente estava lá no CEPA, na casa, né? Se você, mesmo estando lá fisicamente, se você não está receptivo mentalmente, você não vai receber essas energias. Então, pedindo auxílio aos trabalhadores da casa ligados aos passes, que nos auxiliem nesse momento. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, mentalizando uma onda de energia descendo do alto da cabeça até os pés, drenando energias densas ou estagnadas que estejam prejudicando a livre circulação de energias, deixando em cada célula a cota de energia que ela precisa para o seu funcionamento saudável, nos sentindo mais leves, sentindo essa energia se expandindo por toda a nossa residência, todas as pessoas que convivem conosco, no nosso local de trabalho, com as pessoas que trabalham conosco, nos preparando para mais uma semana de caminhada, de aprendizados, que a gente comece a cada vez mais botar em prática esse conhecimento, nos esforçar para mudar esse impulso que vem do inconsciente, que muitas vezes é mais forte que a gente quando a gente vê, já deu vazão a ele, nem conseguiu parar para pensar antes. Mas essa nossa determinação de mudança vai fazendo com que aos poucos a gente comece a ter o controle da situação, comece a analisar e pensar e comece a ser donos da nossa paz, do nosso destino, do que a gente está fazendo aqui. Então que tenhamos todos uma semana abençoada e uma noite abençoada. Que assim seja.